Gente, estamos aqui iniciando mais um podcast, mais um Despertar da Consciência, e o dia de hoje está especial. Você que acompanhou o primeiro sabe que foi algo poderoso e temos uma surpresa para o dia de hoje. Eu quero te convidar para você não perder essa série. Terão mais episódios com o objetivo de promover esse start mental nas áreas específicas no qual o ser humano mais precisa realmente despertar, evoluir, crescer. Nós fomos chamados para a evolução, nós fomos chamados para o crescimento. Não podemos nos contentar. Eu costumo dizer que o ser humano ele está crescendo ou ele está caindo. Não existe estabilização. E hoje temos mais um episódio de Despertar da Consciência através de duas áreas específicas: saúde mental e saúde física. E hoje temos aqui dois convidados muito especiais. Eu estou aqui com o Dr. Rômulo Bagando. Para quem não conhece, o Dr. Rômulo, ele é médico, nutrólogo, especialista em emagrecimento e vai estar conosco aqui falando um pouco sobre esse despertar da consciência para a área da saúde. Dr. Rômulo, fala um pouquinho rapidamente sobre você, essa expectativa, né, para esse podcast, para tudo que a gente vai construir agora. Primeiramente, bom dia, boa tarde a todos, você que está aí assistindo. É uma satisfação estar aqui, Paulo, no podcast. Sou Rômulo, médico nutrólogo, tenho 38 anos e há 10 anos eu faço exatamente a mesma coisa, né? Trabalho com emagrecimento, com longevidade saudável, equilíbrio hormonal e ganho de massa muscular. Costumo falar que não foi eu que escolhi a nutrologia que me escolheu, porque eu sofria com obesidade, né? Obesidade é uma doença crônica, e aí com esse estudo, esse aprofundamento e todas as marcas que ficaram em mim, eu decidi por assim fazer a nutrologia e estou aqui hoje à disposição. Uma satisfação estar aqui com vocês. Rapaz, que coisa forte. Se eu tivesse conhecido ele há um pouco mais de tempo atrás, já seria com certeza um paciente dele nesse processo. Né? Perdi também 23 quilos, mas é um outro episódio para um outro momento para a gente contar sobre isso. Mas está aqui também o Dr. Nixon Oliveira. Dr. Nixon é psicólogo, eita, cara, especialista na mentalidade. Dr. Nixon também é meu amigo pessoal, e a gente tem uma trajetória. Dr. Rômulo, você tem ideia, Dr. Nixon corre comigo todo sábado. Que legal, que bênção, hein? Já estamos fazendo aí 15, já fizemos 20 quilômetros, né? Acredito que a minha maratona surge aí, nesse ano ainda, a gente consiga romper. Mas é uma satisfação também muito grande estar te recebendo, meu amigo, aqui. Da mesma forma, quero te dar um tempo, um minuto, para você falar um pouco sobre você também nesse momento inicial. Tá. Faço das palavras do Dr. Rômulo as minhas palavras, né? Não escolhi a psicologia me escolheu. Era para eu estar em uma sala de aula uma hora dessa ensinando filosofia, porque eu procurei filosofia, né? Mas no meio do caminho enveredei para psicologia e aí encontrei o sentido da vida, meu propósito. Sou Nixon Oliveira, tenho 40 anos e sou especialista em mentalidade, especialista em terapias cognitivo-comportamental e também especialista em terapias contextuais, né? E tô aqui para bater esse papo aqui, tô com expectativa que a troca vai ser interessante. Eita, muito, muito, muito bom, vai ser algo poderoso. Vamos juntar aqui hoje a saúde mental, física, tá tudo interligado. A gente vai conversar com dois especialistas. Que honra. Você tem agora o privilégio de desfrutar desse momento. Eu quero te convidar, já agora, você já se inscrever no canal. Tá assistindo já tá aqui, clica lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica ligado em todos os episódios que a gente vai estar distribuindo a partir de agora. Eu vou começar aqui com uma pergunta, com a abertura, né, para os senhores. Eu estou muito à vontade hoje aqui com vocês dois, tá? A gente vai trocar aqui bastante informações, mas a primeira pergunta que eu quero trazer, acho que é a maior dúvida, talvez uma das maiores dúvidas presentes hoje do ser humano. Por que tantas pessoas, mesmo desejando mudar, mesmo assim, continuam presas na mesma rotina? Vou começar com o Dr. Rômulo, nessa ordem aqui, mas a gente vai invertendo, tá? Na sua perspectiva, Dr. Rômulo, com sua experiência, sua expertise, o que é que você diz sobre essa dificuldade que as pessoas têm? Tem até algumas vezes clareza, querem mudar, mas continuam presas na mesma rotina. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu costumo falar, né, que na minha metodologia de trabalho, eu trabalho com alinhamento do corpo, da mente e do espírito. E muitas das vezes esses ciclos de autossabotagem, eles vêm porque as pessoas decidem ficar presas naquele lugar ali, ou conscientemente ou inconscientemente, né? O ser humano é corpo, mente e espírito. Então o seu corpo precisa de nutrição, precisa de hidratação para poder estar bem equilibrado, né?
Sua alma, sua mente, né, a gente fala, precisa estar também alinhada, precisa de inteligência emocional, precisa de livros para nutrir a alma, precisa estar com a inteligência emocional, controle das emoções. E o espírito, ele vem de Deus, ele é dado por Deus, ele precisa de uma vida de adoração e comunhão com Deus. Então, vou dar um exemplo simples, assim, a depressão, por exemplo, é uma doença que ela pode estar no corpo, ela pode estar na mente, ou ela pode estar no espírito. Uma depressão que está no corpo, eu canso de pegar, Paulo, lá no consultório, paciente que chega com humor deprimido e com magnésio mais baixo, uma vitamina D mais baixa. Então a gente corrige esses eletrólitos ali e o paciente melhora absurdamente, né? Tem gente que às vezes com a reposição de ferro na veia fala, doutor, parece que eu ressuscitei, isso é milagre? E eu falo que não, que é só fisiologia, né? A alma, Nixon vai saber falar melhor, né? Mas tem doenças que estão ali na emoção, e a emoção ela se aloja na carne, né? Então a gente sente às vezes sintomas na carne, no corpo, e que estão as emoções ali, o centro das emoções está danificado, então precisa fazer esse alinhamento. E uma depressão que é espiritual, os sintomas emocionais são basicamente os mesmos da depressão do espírito, só que o espírito escuta uma voz, se mate, se mate. Por quê? Não é do nosso ser, não é intrínseco nosso que a gente tem esse desejo de morrer, né? No ser humano nasce a vontade, o desejo da eternidade, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos deu isso por direito. Então, é basicamente isso. Então, essas pessoas, elas se prendem em ciclos ali que são repetitivos. Então, vou trazer um pouco mais para a minha parte física, né? Muitas vezes as pessoas estão ali com um sono desregulado, um discurso altamente vitimista, né? Uma compulsão por carboidrato refinado. Lá no consultório, na minha metodologia, sua esposa é minha paciente, né? E eu mostro como é que a gente funciona. Então, para você corrigir, você tem que corrigir ali a inflamação intestinal, corrigir a deficiência de vitamina D, do hormônio D, e aí é a base. Depois a gente vai para melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Então você precisa ter uma regulação ali. Cada hora de sono que você dorme, de 8 da noite até meia-noite, são 2 horas de restauro. Então é como se você dormisse 8 horas de sono. Ao passo que se você vai para a cama meia-noite e dorme até 6 da manhã, é como se você tivesse tirado cada 1 hora, 20 minutos de restauro, daria 2 horas e meia de sono. Então, são várias nuances que a gente vai equilibrando e que a pessoa ela consegue retomar aquele ciclo fisiológico. Se a gente for pegar nossos avós, eles dormiam bem mais cedo, né? Dormia 6 da tarde, 8 da noite ali, mas também quando dava 3, 4 da manhã já estavam acordados, né? Então é basicamente isso. Eu costumo falar que além de nutrólogo, eu sou não atrapalhogista, né? A gente tenta não atrapalhar a evolução natural e a criação de Deus, é basicamente isso. Muito, muito bom. Já percebeu, né, doutor Nixon, telespectadores, que o nível aqui é outro, né? Doutor Nixon, na sua percepção, qual voltado principalmente para a parte da mente humana, né? A maior dificuldade do ser humano nesse processo de mudança, muitas vezes tem a clareza, mas a força de vontade ali, muitas vezes é um embate, é um empecilho para que ele mude. O que é que você pensa? Tá, para essa pergunta tem 2 respostas, né? Primeira que a gente já conhece, que o cérebro ele foi programado para economizar energia. Então, essa economia de energia, ele entra num processo de várias autossabotagens em várias áreas. Porque que ele quer? Que o indivíduo fique estático, parado. Pronto, isso é uma perspectiva. Mas na clínica eu percebo 3 grandes grupos que aparecem lá e eu consigo identificar. O primeiro grande grupo é aqueles que focam no objetivo. Eu quero emagrecer, né? Eu quero chegar, eu quero estar pronto. Esse grupo, ele foca no objetivo. Só que, quando ele entra no processo e ele percebe que o processo não é tão fácil na teoria, aí ele desiste. O outro grupo é o grupo que foca no método. Método eu vou para academia 2 vezes por semana, eu vou parar de comer açúcar, eu vou fazer... Então, foca no método. Só que a motivação para a qual ele se engaja nesse padrão é muitas vezes emocionada. É uma pessoa que diz assim, ó, o ano que vem eu vou ler um livro por mês. Tá, quanto é que você lê hoje? Não leio. Então, é uma meta emocionada, teoricamente, ele não vai conseguir. E o terceiro grupo é um grupo que foca no mindset, na mentalidade. Só que a nossa mente é condicionada pelas experiências e pelas nossas vivências. Então, esses 3 grandes grupos, eles não vão conseguir o objetivo. Aonde é que eles vão romper? A partir do despertar da consciência. É a consciência sobre si que vai levar o indivíduo a essa mudança. E para entender a mudança, é preciso você entender esse processo, como é que ele acontece. Primeiro,
rompendo o ciclo da mentalidade. E uma vez rompendo o ciclo da mentalidade, obviamente ele vai rompendo todos os outros processos. É muito bom. Eu falo sempre sobre o piloto automático das nossas vidas. Eu chamo ele de subconsciente. Não inconsciente, como alguém pode chamar. E se a gente não se tornar o protagonista das nossas vidas, o que acontece? A gente vive no piloto automático. As decisões que nós tomamos não são nossas decisões, são decisões dos nossos antepassados. E o problema é, talvez você veio de uma base familiar estruturada. Talvez você teve um pai presente, talvez você não faltou recurso para você, essa estrutura emocional você teve. Mas muitas vezes, mesmo com essa base, já tem umas latências. Imagine aqueles que vieram de lares disfuncionais. Então, olha a construção para que a pessoa hoje viva no piloto automático através das suas crenças, dos modelos, filtros mentais e tomando decisões e, naturalmente, ficando nesse ciclo repetitivo, né? Eu chamei, certa vez, de um ciclo de sabotagem. É um ciclo de tentativa, erro, frustração, desânimo. O tempo inteiro as pessoas elas vivem presas nesse ciclo e não conseguem romper no piloto automático da vida. Se a gente não se tornar o protagonista do nosso próprio eu, como diz Augusto Cury, vamos ser coadjuvantes da vida o tempo inteiro. Os seres humanos, Yuri, ele tem uma tendência natural e um potencial, que a gente chama na psicologia de tendência atualizante, ou seja, eu, você, Dr. Romulo, nós temos uma tendência natural para o despertar, para o desenvolver, para o amadurecimento, para ser melhor, não ser feliz, mas ser melhor. Sim. Ser melhor, teoricamente, nos leva a ser feliz. E essa tendência atualizante, ela só é possível quando você desenvolve uma relação não com os seus pares, mas com você mesmo e com o seu momento presente. É você se perceber. Quando você se percebe, você encontra aquilo que a gente chama de consciência. E a consciência que percebe o pensamento não é o mesmo que o pensamento. Então, se eu digo algo sobre você, quem é você, eu estou apenas dizendo sobre você. Mas quem é esse que diz? É a consciência. Como chegar lá? Dia 1º de novembro eu dou código. Eu digo a mesma coisa a origem. A gente está preso, Dr. Romulo, sempre às nossas decisões. Rapaz, eu estou decidindo mal. E você decide por resposta imediata, por recompensa imediata, e decide de novo, você tem clareza da mudança, mas na hora da decisão, a recompensa imediata grita mais alto e você vai, ou seja, vivendo esse ciclo o tempo inteiro. A decisão tem uma trilogia que é levada até ela. A gente costuma dizer, primeiro é tudo no pensamento. A Bíblia já diz, né? Assim como você pensa, tu és. Ou seja, tu serás. Então, você pensou, você sentiu a emoção e você decidiu. O problema é, e a origem dos pensamentos? Da onde vem? Aí, como bem falou o Dr. Nixon, agora é dia 1º de novembro. Eu já vou fazer uma pausa aqui para fazer esse convite. 1º de novembro desse ano. Temos um evento que vai despertar a consciência. Em diversas áreas, separamos as áreas onde os seres humanos têm mais dificuldade, Dr. Romulo. Então, vamos falar sobre espiritualidade, identidade e propósito, mentalidade, a parte emocional, gestão emocional. Muitas vezes a gente tem um conhecimento, mas o que nos impede de tomar decisão é emocional. Eu sei que fumar é errado. O que é que me impede de parar de fumar? O conhecimento é a razão, está atrelado aqui diretamente. Mas o fazer é emocional. E vamos falar sobre saúde. Inclusive, esses dois ilustres personagens aqui, homens, figuras, inclusive que são um público, o outro vai se tornar público também. Eles vão estar presentes, essas mentes brilhantes. Eu quero te convidar, vai no link da bio, se inscreve, garante logo a sua vaga, porque vai ser com vagas limitadas. Na verdade, esse evento é com vagas limitadas. Garante logo para que você não perca. Doutor Romulo, vamos lá. Muita gente busca motivação. E a gente está cansado de ver isso. Pessoal querendo o tempo todo mudar através... Não estou motivado, a palavra que a gente ouve é essa. Mas parece que ela não dura. Ou seja, essa motivação ela começa, o camarada ele tenta mudar, vai para academia, 1 semana, 2. Eu acho que talvez seja uma das maiores lutas do ser humano hoje, né? Vai. O que é que realmente sustenta uma mudança na sua percepção de vivência médica, com tudo aquilo que o senhor acredita? Bom, em todos esses anos de atendimento, o que eu percebi na prática foi o que leva a uma disciplina, que é o que vai sustentar seus resultados, são resultados rápidos. Então, quando a gente faz um emagrecimento rápido, existe uma janela de oportunidade ali de 6 meses, o indivíduo ele tem um resultado mais rápido,
ele automaticamente aumenta aquela autoestima leva uma autoconfiança maior, a autoconfiança vai levar ele a maior segurança e aquilo leva os resultados. Então, eu achei muito interessante tudo que vocês falaram aqui, porque eu trabalho muito com isso, né? Estudei, fiz formação de Master Coach para poder entender um pouco do comportamento humano, porque por vezes a gente fazia todos os protocolos, tudo mais bonitinho ali, e o paciente declinava. Porque tudo eram as crenças dele, né? Então, o que ele viu, ouviu e sentiu do 0 aos 12 anos fazia com que moldassem os pensamentos dele. Pensamento leva um sentimento, o sentimento leva um comportamento, leva reações e resultados. Então, existe uma química neural ali, né? E quando a gente fala das emoções, nada mais são do que um blend, um mix daqueles hormônios. Então, a gente já tem estudo mostrando, inclusive, uma cientista, Amy Cuddy, que é a cientista de Harvard, ela prova que quando você modula a sua fisiologia corporal, então quando você estende, abre o peito aqui e tá aqui, você comunica mais testosterona, então você sinaliza mais testosterona e cai seu cortisol, que é o hormônio do estresse. É o mesmo passo que o pessoal, né? Muitos, a gente tá aqui na Bahia, fala o pessoal da sofrência, né? Que tá aqui assim, ele tá aumentando o cortisol, que é o hormônio do estresse, e caindo a dopamina. Então eu acho muito legal isso, e vocês contextualizaram aqui em nível bíblico também, eu acho muito legal, porque em Joel fala, né? Digo fraco, eu sou forte. E aí não é para você falar o fraco, digo fraco, quando você tá fraco é que você é forte, né? Que o poder de Cristo, ele se regozija nas fraquezas nossas. Então, nesse momento, assim, eu costumo falar, não tem como a gente desatrelar esse alinhamento do corpo, da mente e do espírito. E esses ciclos de autossabotagem, eles vêm muito justamente pela pessoa estar naquele piloto automático. Então, essas crenças que foram embutidas, eu pego muito paciente que tem obesidade, que sofreu abuso sexual na infância. Então, essa criança, ela foi maculada, ela sofreu uma mácula ali, né? E se aquela cena, ela não se resolve, o que acontece? A pessoa, ela vai, faz a dieta, emagrece ou ganha massa muscular, fica ótima, depois acontece qualquer gatilho trigger e ela volta para aquele mesmo resultado. Então, enquanto aquilo ali não se resolve, a pessoa ela volta. Por quê? Nossas decisões, elas são motivadas pela emoção. Então a gente vê muita influência falando, por exemplo, você não compre casa própria, comprar imóvel não é um bom investimento. Mas vocês acham o quê? Comprar uma casa é uma decisão emocional ou uma decisão racional? Mas depende do estado que, na minha opinião, né? Depende do estado onde a gente esteja. Por exemplo, se for calculado, pode ser que seja uma decisão racional, calculado com o tempo. Mas se for uma situação relacionada, por exemplo, à necessidade, ou você passou, você não precisava, mas você viu, ou algum amigo comprou, pode se tornar naturalmente emocional. 80% das decisões são emocionais. São emocionais. E no brasileiro existe essa cultura da casa própria, né? Então muita gente às vezes não consegue organizar a vida enquanto não tem a casa própria. Né? Vou dar um exemplo aqui da minha esposa, né? Ela cresceu lá mais humilde e tudo, né? A mãe era faxineira, o pai é taxista. E aí, assim, ela tinha essa crença de que ela precisava da casa própria. Já eu vim de outra matriz de crença, né? Tinha uma condição um pouquinho melhor. E para mim não tinha tanta importância, mas a gente só conseguiu se organizar, tanto financeiramente quanto na rotina também profissional, quando comprou a casa. Depois que comprou o apartamento, ela estava tranquila ali, e aí a gente conseguiu organizar os processos, né? Então, na maior parte das vezes, e na rotina física também, essas decisões, elas são emocionais. Agora, esses ciclos viciosos, esses gatilhos têm que ser quebrados para poder se resolver. Meu amigo Nixon vai saber falar melhor isso aí. Tem algo dentro dessa lógica que o senhor trouxe, dessas crenças, que é o seguinte: muitas vezes, quando eu atendo uns pacientes na clínica, eu trabalho muito com valores. Valores são parâmetros que norteiam o processo, né? Para que você engaje seus comportamentos aos valores, ou seja, tenha ações compromissadas, você elenca aí um objetivo como valor de vida e todos os seus comportamentos, suas escolhas, ela é com base nesses valores. E quando as pessoas me falam sobre valores, eu vou na rede social delas e observo quem elas seguem. Geralmente, os valores estão atrelados. Aí eu pergunto, esses valores é dela ou foi instalado? Né? Nós somos como um celular. Aí instalam aplicativos e nós funcionamos a partir desses aplicativos. E muitas vezes a gente tem que fazer vários exercícios de valores. E as pessoas descobrem aí que muitas coisas que elas achavam que era dela, que era valores, que é aquilo que ela achava que ia trazer satisfação e felicidade, na verdade, quando ela chega lá, ela percebe que não era nada daquilo. Por quê? Porque essa cultura, né, do consumo desenfreado faz com que as pessoas se influenciem, criem conexões emocionais, como ele falou,
80% das decisões são emocionadas, né? Então a gente precisa de consciência para perceber o que é meu e o que é do outro. E sabe que interessante isso que você falou, porque os valores realmente eles são muito fortes. E aí, quando a gente pega a criança do 0 ao 12 anos ali, né? Aquela pessoa, tem muita gente hoje adulto que tá com a identidade ainda entroncada no pai ou na mãe. Sim. Então tem muitas decisões, muitas emoções e muitos comportamentos dessas pessoas que não são delas. São comportamentos herdados dos pais e elas ficam naquele ciclo. Então, aquilo que você falou, achei fundamental, achei excelente. De você, o despertar da consciência, né? Que é quem é você quando ninguém tá te olhando. Sim. Quando você tá ali no seu secreto, no seu quarto, só você. A maioria das pessoas, elas não sabem quem elas verdadeiramente são. Então, elas veem valor no que elas fazem ou no que elas têm, né? Então, por isso essa busca incessante pelo fazer ou pelo ter posses, porque elas não encontraram quem elas realmente são na sua intimidade, né? E essa questão dos valores é algo que é baseado não no ter, mas no ser. Então, nós vivemos uma vida baseada no ter, no possuir, no querer. Mas quem é o ser que quer? Tá? Então, quando a gente se para dessa lógica insana do ter e se conectar com o ser, aí a gente descobre, muitas vezes, quais são os nossos valores mais profundos. E aí cabe uma pergunta. Me diga quem você é sem me dizer o que você faz. Você vai começar a entrar em contato com um sentido mais profundo, que é com você mesmo. Né? É muito forte isso. No livro de James Hunter, de Hábitos Atômicos, ele fala sobre como tornar, por exemplo, um hábito saudável. A gente está falando aqui de várias situações e começamos a falar sobre o processo ali de emagrecimento, né? Pessoas, por exemplo, obesas. E dentro desse processo, as pessoas têm clareza de que precisam começar outros hábitos, mas não conseguem. Por quê? Ele explica, ele vai pegar a ideia central comparando os nossos ancestrais, que já vivem há mais de 200 mil anos. E lá atrás o que acontece? O tamanho do cérebro deles, comparados ao de hoje, é o mesmo tamanho. Só que naquela época, a região, por exemplo, de tomar a decisão, o neocórtex, ele continua do mesmo tamanho. Naquela época a diferença era que eles agiam por recompensa imediata, ou seja, caçava, recompensa imediata. Sobrevivência, alguém está caçando, recompensa imediata. Qual o problema? Passou os 200 mil anos. O avanço da tecnologia veio, aviões, celulares, tecnologia, porém a natureza mudou pouco. Ela continua. O homem, o mesmo tamanho da cabeça, a região de tomar a decisão, não mesmo. E o homem ainda tem esses instintos presos. Por isso que ele tem clareza que ele precisa parar de fumar, ele tem clareza que ele precisa fazer uma atividade física, dormir melhor, né, fazer essa tríade que eu chamo do sono, da alimentação, da atividade física, mas ele não consegue fazer. Por quê? Porque a recompensa imediata é muito mais atrativa. Fumar, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. A pessoa fuma. Só que, qual o problema? A recompensa dele imediata é muito boa. A nicotina vem, com a nicotina ele reduz o estresse, dá aquela sensação, sente um cheirinho diferente, alivia. As consequências do fumo vai acontecer 10, 15 anos, a gente não sabe dizer, ou seja, é tardia. O ser humano, ele muito mais foca naquilo que é imediato, por isso que eu acredito totalmente, Dr. Romulo, no que o senhor falou, sobre a recompensa imediata do tratamento. O ser humano, ele precisa, uma das leis, que ele fala que é tornar o hábito satisfatório. Ele trabalha a 4ª lei lá, né? Torna fácil, torna atraente, e a 4ª lei é tornar o satisfatório. Tem que ter uma recompensa. Ele dá alguns exemplos que é muito interessante. Por exemplo, você está fazendo, você precisa ler, está começando a ler agora. E aí você não gosta de ler. Está começando a ler, está naquele processo como um todo. O que é que você faz ali? Depois de você ler uma semana, você dá uma recompensa para o seu cérebro. Pronto, você lê uma semana agora, vou tomar uma massagem. E aí você vai criando para o seu cérebro uma recompensa imediata. Porque sem essa recompensa imediata, só a tardia... Perceba, bons hábitos. O que é que acontece com bons hábitos? No início é sacrificial, não tem recompensa imediata. Mas no futuro, a recompensa é duradoura e muito boa. Maus hábitos, a recompensa imediata acontece na hora, porém as consequências são drásticas no futuro. O problema do ser humano é sempre estar focando aqui na recompensa imediata. É por isso que tem dificuldade, naturalmente. Em 1938, um psicólogo norte-americano, Skinner, ele pegou os avanços de pesquisa em fisiologia, de Watson, de Pavlov, e ele deu uma nova roupagem, né, a essas teorias e chamou de behaviorismo radical.
que é esse processo de condicionamento. Então ele percebeu que não é o que controla o comportamento humano não é o ambiente, mas a consequência que o comportamento produz aumenta a probabilidade de ocorrência desse comportamento. Então, quando a gente recompensa o processo, aumenta a probabilidade de nós se engajarmos novamente nesse comportamento. E aí o hábito é o seguinte, quando rola uma aprendizagem, quando acontece uma aprendizagem, é como se você já andou na mata e sabe que tem algumas trilhas, né? Tem trilhas, não é porque alguém cavou, é porque alguém passou por ali várias vezes. Então, a formação do hábito equivale a você não desconstruir a trilha que já existe, porque você não tem condições, né? O aprendizado está ali. Mas você começar a trilhar novos caminhos de forma repetitiva, que é andar pelo mesmo lugar várias vezes para que abra aquela trilha e faça aquele caminho. Aí você consegue construir um novo hábito. Tem um detalhe mais interessante, doutor Rômulo, acho que vai conseguir até pontuar mais. É justamente aí o que a gente chama na neurociência de caminhos neurais. Os neurônios, ele começam a fazer um certo caminho, em determinado momento ele já faz de maneira automática. Eu conto uma história que eu apaixonado naquela fase, né, por Júlia, minha esposa, naquela época era namorada, apaixonado. E aí eu fui com o meu avô para ele sacar dinheiro, levar ele para sacar dinheiro. Então eu trilhando a rota, e meu avô conversa muito pouco, e a gente tá ali sem falar nada no carro, e eu tô trilhando a rota. De repente, doutor Rômulo, onde é que eu apareço? Na casa de minha esposa, do lado da casa de minha esposa. No carro, minha avó olha pra mim e fala, você tá fazendo o que aqui? E eu olhei pra ele e falei, meu Deus, o que é aquilo ali? O piloto automático já tinha formado um caminho neural e eu já estava de maneira automática estando lá presente. Ou seja, aquilo que eu fazia de uma maneira contínua, se eu não tivesse despertado para a consciência, eu iria fazer como eu fiz de maneira automática. O problema das pessoas é que aí elas vivem um looping da sabotagem. Tem um sentimento de culpa, tem a sabotagem, tem os ciclos repetitivos que elas continuam com o caminho neural já formado, a vitimização, como o senhor bem pontuou aqui, e elas continuam trilhando esse caminho. Seu cérebro traçou o caminho neural da felicidade. Verdade. Tem outro ciclo também que é importante salientar, que para além desse ciclo dessa autossabotagem, desse ciclo de mentalidade, eu chamo de rota do ciclo vicioso, tem também, assim, a gente percebe nessa cultura, o Brasil hoje, se eu não me engano, está em quarto ou em terceiro mais depressivo do mundo, e ansiedade ele já é o campeão. É o campeão. É o país que mais tem diagnóstico de ansiedade. Então perceba que as pessoas, elas vivem ou remoendo o passado, né, se lamuriando pelo passado, porque o que aconteceu e etc. Tem um grupo de pessoas que vive vivendo o futuro por antecipação. E quando você, obviamente, quando acabar aqui, você tem um compromisso, e é um compromisso importante, e aí você começa a sentir ansiedade só de pensar no compromisso. Você está vivendo o compromisso sem que ele chegue, sem ele ter chegado. Então, uma parte das pessoas vive no passado, outra vive no futuro. E quando estão no momento, estão no automático. É aquele lance dos discípulos do caminho de Emaús. Na hora que vira a chave no partir do pão, mas não ardia seu coração enquanto ele falava, ou seja, estava acontecendo ali, ele estava tendo reações fisiológicas, e se ele estivesse conectado com o momento presente, eles teriam percebido quem fala com ele. Mas como eles estavam no automático, eles passaram aí desapercebidos, só no momento em que chegou o despertar da consciência, que foi no partir do pão, na virada da chave, é que eles perceberam. Esse caminho neural que você falou, é interessante duas coisas a gente pontuar, né? Porque, de fato, o cérebro, ele aprende de modo automático ali, principalmente do 0 a 12 anos, e ao mesmo passo que para você instalar um novo caminho neural é uma decisão altamente consciente. Então, uma das coisas que a gente faz no processo terapêutico ali, né, do tratamento da longevidade, do tratamento do corpo, é de mapear os sentimentos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tinha um paciente que era viciado em pornografia. Ele deixava a esposa na cama e ia para dentro do banheiro da suíte para se masturbar com pornografia, ou seja, deixava de ter relação. E aí a gente foi mapeando todo esse processo, né? Eu falava qual o sentimento, porque a pornografia, se masturbava, tinha um prazer momentâneo ali, né, da ejaculação, mas depois vinha a tristeza, os sentimentos de culpa e tudo. E quando foi mapeado esse processo, o que se viu? Ele lá com seus 6, 7 anos, a mãe teve que trabalhar fora,
deixou ele com a avó na zona rural. E aí as cenas que ele se lembrava era daquela mãe indo visitar, ele tinha um momento de felicidade, depois ele ficava da janela olhando aquela mãe indo embora e ele pedindo para poder voltar para ir com a mãe e não conseguia, né? Então ele tinha um pico de felicidade porque a mãe chegava ali, mas ao mesmo passo tinha uma tristeza e se isolava. Aí eu falei, como você resolvia para poder passar essa dor? Aí eu ficava só, me isolava. Então ele fazia exatamente o mesmo ciclo na pornografia. Então quando a gente conseguiu mapear o sentimento e mapear aquela cena, conseguimos instalar um novo hábito nele. Então, esse processo é muito importante, de você mapear o sentimento daquele caminho neural, porque enquanto a cena ela está fixa, você não consegue resolver. Então, é um processo que é altamente cognitivo e, ao mesmo tempo, você tem que começar a ir dissociando a emoção. Uma das estratégias que a gente tem também é de materializar, tá? Eu tive vontade de olhar o celular aqui agora e ver a pornografia, tá? Anota no caderno o que é que você sentiu, esse sentimento. Ótimo. E materializa, transforma esse sentimento de euforia, tá? Então, explica essa euforia, o porquê que você está sentindo, de onde ela veio e como é que ela vai embora também. Porque quando você tem um sentimento, é muito rápido, ele passa muito rápido. Mas quando você mapeia e você ou verbaliza ou você anota, eu gosto muito do caderno, da anotação. Quando você anota, você consegue transformar aquilo. Então, da próxima vez que ele tem aquele desejo, ele já consegue, peraí, esse sentimento ele vem dali, exatamente, ele vai dissociando e vai despertando a consciência, o self dele, né, ele vai robustecendo o self, né, a gente falou muito também do ser, né, eu acredito que todos, quando descobrem que são filhos de Deus, né, o processo fica muito mais claro, ele fica muito mais nítido, né, quando Jesus ele fala lá, eu sou o caminho, a verdade, a vida, você vai para o hebraico, Derek Emek Shaim. Derek, esse caminho, é algo muito maior. Significa filosofia de vida. Então, assim, o caminho, viver uma vida em Cristo, é uma filosofia de vida, né? E nenhuma religião, e nenhum outro caminho, a não ser o cristianismo, propõe uma vida com a remissão dos seus pecados e com a vida eterna. Então, até fazer um apelo para você que está aí nos assistindo, se você tem sentido que tem desejo de andar com Cristo e tudo, eu convido você, tá certo? A aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, tá? Em viver esse caminho, verdade a vida, que é Cristo, tá? Então, a gente não vai estar, provavelmente, escutando você, mas registra aqui embaixo no seu podcast, tá? No podcast que você aceita Jesus, que nós vamos orar por você aqui. Eu vou propor para a gente orar no final do podcast. Muito bom, muito bom. Percebam que estamos afunilando aqui para a mesma linha de raciocínio, né? E uma pergunta que eu vou levantar, a gente já começou agora a pincelar aqui, e trazer essa provocação, até uma curiosidade minha também, por mais que eu tenha uma ideia, doutor Romulo. No consultório, doutor Nixon não vale aqui porque é justamente isso que ele trata. Mas no consultório, o que é que o senhor, em relação à margem, consegue perceber de origem emocional na questão, por exemplo, da obesidade? Tem como metrificar? Tem uma ideia, um parâmetro? Eu falo até de porcentagem daquilo que se atende no dia a dia. Qual é a base fundamental? Dá para ver que o seu padrão de atendimento ele vai além de apenas identificar o problema, passar uma medicação, mas trabalha a origem também, porque se não identificar a origem, dificilmente ele vai ressignificar e vai criar um novo caminho. Mas consegue hoje metrificar se é problema, de repente, genético? Porque tem pessoas que se escondem atrás disso. Não, eu tenho um problema genético, eu não consigo emagrecer, eu não sei o que é. Minha esposa... Meu pai é gordo, minha mãe é gorda. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha esposa ficava sinalizando, rapaz, eu tô comendo pouco, ela vai me matar quando eu vi isso. Vai me bater quando eu chegar em casa. Ela falava, eu como pouco, tal, mas engordo. E você, eu falei, primeiro não se compara, né? São homem e mulher diferente, o metabolismo, o organismo, tudo, a fisiologia, e também massa corporal, peso, tamanho, altura, tudo. Aí ela falou assim, mas eu faço dieta, tal, não emagreço, pronto. Ela foi no especialista, o doutor Romulo é o médico de minha esposa. Foi no especialista, hoje já tava lá olhando, rapaz, já tô aqui assim e tal, já tô mais magra e tal. 2 semanas de tratamento. Ou seja, percebe quando você desperta a consciência e trabalha da maneira certa, o resultado, ele vem. Então é o que muitas pessoas faltam. Mas voltando à pergunta, doutor Romulo, a ideia consegue ter uma metrificação? Já parou algum momento para ter uma ideia assim, da origem, está diretamente ligada com um fator emocional para a obesidade?
Olha, então, você falou do ponto de vista genético, né? A obesidade monogênica, que é dependente da genética, ela existe, mas representa só 2% dos casos de obesidade, né? 98% dos casos de obesidade, eles têm origem comportamental. Tanto que a gente fala assim, meu pai foi gordo, o comportamento ele é herdado, né? Não é a genética em si, é o comportamento que é herdado. E essa inflamação subclínica que aí começa a se instalar, né? Faz com que o ambiente, a epigenética, tudo que o obeso faça, realmente vá favorecer o acúmulo de gordura. Então, por exemplo, o obeso ele come alface e transforma em açúcar, porque na flora da microbiota do obeso tem uma bactéria que chama Ruminococcus que ela transforma de fato o alface em açúcar, né? Mas isso é herdado do comportamento, né? Foi transformado ali há alguns anos. Então, assim, existem muitos problemas emocionais também. Então, crianças que sofriam muitas críticas, tanto do pai quanto da mãe, né? Abusos sexuais, pessoas que tinham um distúrbio comportamental ali, né? Que foram muito criticadas, ou às vezes até por colegas também, elas tendem a trilhar esse caminho do transtorno alimentar, que aí a gente vai colocar numa mesma linha. Entenda que, por exemplo, quem tem anorexia e bulimia ou tem obesidade, eles estão na mesma régua. A gente só está em extremos opostos ali. E aí a gente coloca também os bigoréxicos, são pessoas que têm já a compulsão para estar mais fortes, né? Ortorexia nervosa, que são as compulsões para a pessoa que ela pesa a comida, tem gente que leva balança para o restaurante para poder pesar a proteína. Então é ortorexia nervosa. São transtornos alimentares, né? Mas em sua maior parte eles têm um vínculo emocional muito forte. Tem além do vínculo emocional, também tem a crença de escassez, são pessoas que muitas vezes eram pobres, teve ali uma escassez de alimento e aí hoje, né, tem uma condição relativamente melhor e aí elas tendem a comer. Os processos de ansiedade também, muitas vezes, é descarregado, né, na alimentação e geralmente buscam sempre carboidratos ultraprocessados, açúcar e tudo isso vai gerando aí um acúmulo, né, e como a gente não gasta, só, né, fonte de energia sem gastar, acaba se desdobrando aí nessa obesidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês, um testemunho, uma revelação que aconteceu comigo. Eu perdi 23 quilos. Quando eu olho hoje algumas imagens, algumas fotos assim, eu fico admirado como eu consegui chegar naquele estado sem me reconhecer, sem ter o despertar da consciência para mudar. E um dos fatores é justamente isso. Eu nunca passei fome, mas tive dificuldades. No momento em que eu melhoro de vida, o que acontece? A ideia na mente, não, você precisa comer, só que isso é inconsciente, você não pensa. Está no processo automático do que o Dr. Nixon acabou de dizer aqui. Então, comia. Uma vez a minha consciência despertou através de conhecimento. Qual é? Você está comendo, não é por causa de fome. Você está comendo agora porque você acha que vai faltar. Quando você parte dessa premissa, as coisas mudam. Por exemplo, eu ia para esses resorts aqui na Praia do Forte. Eu sempre fui, esse ano já fui uma vez. A diferença desse ano foi, chegava lá e eu comparava, falei, rapaz, não vai faltar não, pode ficar tranquilo, não precisa comer absurdamente. A primeira vez que eu fui, eu tinha que sair dos restaurantes todas as vezes empanzinado, sem espaço para mais nada. Tinha que sair, não, porque eu paguei, eu tenho que comer e tal. A diferença agora, eu parava e olhava assim, não vai faltar não. Então, a escassez no cérebro é um dos problemas determinantes para que as pessoas elas comam de maneira desenfreada. Tem pessoas que elas são mal educadas e nem percebem. Vai para algumas festas e a bolsa, né, colocando, não tenho que comer. Por quê? Para raciocinar. E tem pessoas, doutor Rômulo, que tem condições. Ou seja, no momento que ela quiser comer, ela vai comer. Mas o problema de escassez está enraizado diretamente nessa pessoa. Existem 3 pontos ali do ciclo de escassez, né? Que é a desvalia, o desamor e o desamparo. Então, normalmente, pessoas que viveram ciclos de escassez ali na infância, eu tenho muitos pacientes que são assim, inclusive, eles não veem valor neles mesmos. Então, são pessoas até que são ultra focadas em buscar um resultado, né? E não passar aquilo ali para as suas gerações, para a sua descendência, mas elas não veem valor nelas mesmas. Então, elas encontram valor na comida. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que é um empresário muito grande, mas ele era muito pobre. E ele passava nos postos Shell, na época, naqueles Select, sim, ele não podia comprar, por exemplo, um hambúrguer. Ele falou que quando ele começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi parar o carro
e comprar para ele e para a equipe toda, para os funcionários. Aí você vê que ele ficou nisso e ele ganhou muito peso, né? E aí engordou. E é um processo realmente que a gente tem que acompanhar de perto, porque são decisões comportamentais ali altamente vinculadas à emoção e esse processo de desamor, desvalia e desamparo, né? Eu trabalho muito em companhia, né? Com psicólogos, terapeutas, porque eu vejo que o processo se dá muito fluido, né? Dá super eu presto certo. serviço a uma clínica de emagrecimento. Eles vendem o pacote de emagrecimento com um pacote de sessões de terapia para a gente exatamente mapear. O senhor é um cara diferenciado completo, né? Mapeia tudo, mas assim, geralmente essas clínicas que vendem emagrecimento, né? Tem a equipe ali, nutrólogo, nutricionista, o médico clínico, e aí eles vendem o pacote com as sessões de terapia, 4, 5, 6 sessões, a depender do que a gente avalia ali, justamente porque ele não quer fazer todo um trabalho e aquele indivíduo voltar a ganhar peso. Eu não sei se o senhor já falou que muitas vezes o despertar da consciência vem assim, ó. Não sei se o senhor já falou isso, mas tem alguns pacientes que chegam, né, em estado crítico, e aí o senhor diz assim, ó, ou você para de comer açúcar ou você vai morrer de diabetes. Nesse momento, o despertar da consciência chega, que é aquela história do filho pródigo, né? Quando ele chega no nível mais baixo, ali, quando ele sente, costumo dizer, a lama do fundo do poço tocar no dedo do pé, é que ele toma consciência, né? E esse trabalho que o Yuri tá promovendo é justamente para que as pessoas não cheguem nesse nível, que tenham a sua consciência despertada a partir de estímulos que são mais saudáveis, que são mais tranquilos. Não espere chegar ao fundo do poço, não espere o Dr. Rômulo dizer ou você para de comer ou você morre. Né? E muita gente só desperta a consciência quando está chegando perto do fundo do poço. Rapaz, muito... Já falou isso aí? Muito forte. Não, você estava falando, eu estava lembrando da história do filho pródigo, porque a história do filho pródigo, ela é muito interessante. Ele tinha noção da identidade, de que ele era filho de um pai, né, de um pai celestial, porque ele fala o tempo todo, né, vou voltar para o meu pai, o meu pai, o meu pai. Só que talvez ele vivesse num ciclo vicioso, num looping mesmo, né? Porque ele pegou uma herança antes do tempo, né? Aquilo ali para a lei mosaica na época não era bem visto, né? Era infringir a lei. E quando você vai para o outro filho, que existe uma mensagem ali também no outro filho, muito né? Forte. Quando ele recebe, fala, não, traga meu filho, bota um anel e mata o novilho cevado, né? Para ele. E aí o filho vai lá, o outro filho fala, não, eu venho lhe servindo aqui o tempo todo. Então, o outro filho, ele se via como servo. Ele tinha uma identidade de servo. Enquanto o filho pródigo, ele tinha uma identidade já de filho. Por isso que quando ele chega no fundo do poço, mas ele sabia quem ele era. Muito bom. Que ele era filho de um pai celestial. Muito bom. Muito bom, rapaz. Claro. Também, rapaz. Homem tem, a gente chama na igreja, né? Brincando, tem o catapitfor, decaminácia. Mas fechando essa parte, estamos indo para a parte final. O tempo voa aqui. E só para arredondar, e vou pedir para cada um aqui 1 minuto e meio trazer uma palavra final, né, na perspectiva daquilo que vocês acreditam realmente, para quem está assistindo, para quem está aqui. Antes disso, de passar essa bola, mais um fator trazendo, a gente trouxe aqui a visão do médico, a visão realmente científica, a visão do psicólogo também, que bebe da ciência, e eu como um amante da inteligência emocional, do desenvolvimento humano, vou trazer também um dado aqui que eu observo no meu dia a dia. Quando me deparo com pessoas, quando eu recebo caixinha de pergunta, quando eu atendo, eu me deparo muito com essa situação. É assim, o que mais faz, eu pegar aqui um dado, não dá pra gente trabalhar todos, o que mais faz, por exemplo, uma mulher, ela se tornar gorda, estar nesse estado, por exemplo, de gorda, é o sentimento de culpa. É um processo que acontece ali. Ela não se acha boa o suficiente. E ela tenta compensar isso através da comida. E muitas vezes, a maioria, 90%, está associada diretamente à rejeição que ela teve da mãe. Algumas vezes do pai, mas a maioria das vezes da mãe. E olha como é. Quando você tem um sentimento de culpa, você é alguém que vai se sentir aprisionado ou livre? Claro que aprisionado. Quando você tem um sentimento de culpa, você vai se sentir alguém que precisa ser aplaudido ou alguém que realmente vai ser rejeitado, punido? Claro que vai ser alguém que vai ser punido. E aí, dentro desse processo, como é que a mulher se pune? Ela se pune com aquilo que ela mais valoriza.
autoimagem, autobeleza, estética. Então perceba o processo natural emocional diretamente unificado com a ciência para o tratamento de diversas patologias que a gente acaba, né, se deparando por aí. Então eu queria trazer justamente essa percepção que eu acredito ser muito importante também em ambos, né, no tratamento aí da obesidade. E aí eu volto a bola para os senhores agora. Vou começar com o Dr. Nixon, o Dr. Romulo terminou agora. 1 minuto e meio para deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, inclusive fazendo um convite para o evento, né, magnífico que a gente vai ter. Pronto, quero iniciar essa fala trazendo o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que está escrito lá assim: de tudo que se deve guardar ou que se deve cuidar, guarde o teu coração. Coração no sentido de alma, sede do intelecto humano, porque disso depende toda a sua vida. Então você vê que a Bíblia, ela traz a receita, né, de uma vida saudável, que é guardar as emoções. A gente falou aqui do comer emocional, do ciclo de autossabotagem. Tudo perpassa pelas emoções. Tudo está atrelado à mentalidade. Então, eu quero deixar um convite para você que, de repente, se identificou com algo que o Dr. Romulo falou, com algo que eu falei. No dia 1º de novembro, nós vamos estar trabalhando essas temáticas de forma muito mais profunda. E eu sei que eu sempre digo que a vida da pessoa sempre muda. E Yuri fala que não muda, mas muda. Antes do evento e depois do evento. Sim. Porque você pode até continuar nesse ciclo de autossabotagem, mas você não vai ficar mais em paz. Você não dorme mais em paz. Porque você vai ouvir a minha voz, a voz do Dr. Romulo e a voz de Yuri ali fustigando a sua mente, martelando ali. Então, se você pode até continuar na sua vida, mas não vai viver mais em paz, a minha voz vai estar lá na sua cabeça. Então, te convido dia 1º de novembro, o Despertar da Consciência. Forte. Dr. Romulo. Quero agradecer a presença e aproveitar, convidar todos aí, dia 1º de novembro, o Despertar da Consciência, né? Para você se livrar desse ciclo de autossabotagem, procrastinação. Bebam 35 ml por quilo de peso de água, tá? Diariamente, dê no mínimo 7.000 passos por dia para poder começar, você que quer começar, tá? E eu quero orar por você também, Nixon, por todos nós, por você que tá aí, tá? Pai, nós queremos te agradecer por esse podcast, Pai. Pai, eu quero agradecer e pedir ao Senhor, Pai, que esse evento seja um evento que haja paz, que haja harmonia, mas que, sobretudo, as pessoas vão lá, Pai, elas encontrem não o que elas querem, mas o que elas precisam, Pai. Ser com o Paulo, Pai, Paulo Yuri, abençoa ele, Pai. Derrama sobre ele sabedoria, faz que ele seja cada vez mais capacitado, Pai. E que lá nesse evento não seja ele, mas que seja o Senhor Jesus, seja o Espírito Santo que esteja ministrando esse evento, Pai. Eu quero orar por você que aceitou o Senhor Jesus. Quero orar que você tenha um caminho unissono, seja fiel e temente a Deus, que seja como o Salmo 1. Que seja como árvore plantada à ribeira de leitos de rios de água corrente, que dá seu fruto no tempo certo, que tudo que dá prospera, que suas folhas nunca sequem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero agradecer a vocês dois pela essa presença, esse bate-papo. Eu quero dizer que foi o primeiro, mas vão ter muitos outros. Assim, com nível de informação aqui, um nível intelectual absurdo, claro que eu vou precisar de vocês aqui mais vezes para esse encontro. Estamos chegando ao fim de mais um encontro aqui, o Despertar da Consciência, com Paulo e Yuri. Eu quero te agradecer. Fica aqui, toca, assina agora aí, ó. Se inscreve logo nesse evento, ativa o sininho e se inscreva neste canal. Deus abençoe sua vida.